Capítulo 16. Como nenhuma objeção veio contrariar o compromisso das jovens com a tia, e todos os escrúpulos do Sr. Collins em deixar o Sr. e a Sra. Bennet por uma única noite durante a sua visita foram firmemente repelidos, a hora adequada à carruagem conduziu-o a ele e às 5 primas a Meryton. Mal entraram, as raparigas foram prontamente informadas de que o Sr. Wickham aceitara o convite do tio e ali já se encontrava. Após a informação ter sido dada e todos se terem instalado, o Sr. Collins aproveitou o ensejo para olhar à sua volta e admirar, mostrando-se de tal modo impressionado com as dimensões e a própria mobília do apartamento que declarou poder quase imaginar-se na pequena saleta de Rosings, onde durante o verão a família costuma tomar o seu pequeno almoço. Essa comparação não pareceu, a princípio, motivo para grande reconhecimento, mas quando a senhora Phillips foi por ele elucidada sobre o que era Rosings e quem era sua proprietária, após ouvir a descrição de apenas uma das salas de visita de Lady Catherine e saber que só a cornija da lareira custara 800 libras, ela sentiu toda a força do elogio, e nessa altura nem a comparação com o quarto da governanta a teria ofendido. Na descrição da grandeza de Lady Catherine e de sua luxuosa mansão, com digressões ocasionais em louvor da sua humilde habitação e dos melhoramentos que lhe estavam sendo feitos, passou ele agradavelmente o tempo até os outros cavalheiros se lhe juntarem. E na senhora Phillips encontrou ele uma ouvinte atenta, cuja opinião a seu respeito aumentava com o que ouvia, e a qual antegozava as delícias de uma narrativa detalhada por entre as vizinhas. Mal estivesse ocasião para isso. Quanto às raparigas que não escutavam a conversa do primo e nada tinham em que se ocupar senão desejar ardentemente os acordes de um instrumento e contemplar as figurinhas de porcelana, cópias banais delas mesmas, dispostas na cornija da lareira, aquele compasso de espera parecia-lhes longo. Contudo, finalmente acabou. Os cavalheiros aproximaram-se e quando o Sr. Wickham, por sua vez, entrou na sala, Elizabeth sentiu que não era de modo algum injustificada a sua admiração por ele, quer quando o avistara pela primeira vez, quer nas vezes em que desde então a imagem dele lhe ocorreu em um pensamento. Os oficiais do destacamento formavam, em geral, um grupo bastante prestigioso e de maneiras distintas, e a fina flor do grupo estava presente, mas de todos o Sr. Wickham se distinguia pela sua figura, aspecto e porte, tanto quanto eles próprios se distanciavam do tio Phillips, que de faces rabicundas e assopradas e um hálito avinhado os introduzia na sala. O Sr. Wickham foi o felizardo para quem quase todos os olhares femininos se voltaram, e Elizabeth a felizarda junto de quem ele finalmente se veio sentar. E a facilidade e o modo agradável como ele iniciou a conversa, embora limitada à intempérie daquela noite e às probabilidades de uma estação chuvosa, fê-la refletir quão interessante o tópico mais vulgar, insípido e sediço se podia tornar, graças às habilidades do interlocutor. Com rivais de tal monta na disputa das atenções do belo sexo como o Sr. Wickham e os oficiais, o Sr. Collins parecia destinado a mergulhar na insignificância. Das raparigas ele nada poderia esperar, mas, uma vez por outra, encontrava ainda na Sra. Phillips uma ouvinte caridosa e, graças à sua vigilância, era por ela abundantemente fornecido de café e bolo. Quando surgiram as mesas de jogo, ele viu chegada a ocasião de lhe retribuir as atenções, acedendo prontamente participar ao jogo de whist. Não estou bem a par do jogo, presentemente, disse ele, mas terei todo o prazer em aperfeiçoá-lo, pois na minha situação... A Sra. Phillips mostrou-se muito reconhecida pela sua amabilidade, mas não pôde esperar por mais explicações.
O Sr. Wickham não jogava whist, e com espontânea alegria foi acolhida na sua outra mesa, entre Elizabeth e Lídia. Parecia, a princípio, haver o perigo de Lídia o absorver completamente, pois ela era uma faladora inveterada. Mas, como acontecia também ser uma apaixonada do jogo da loteria, depressa se deixou envolver pelo interesse do jogo, ansiosa demais em fazer as suas apostas e lançar os palpites, para dedicar qualquer espécie de atenção a alguém em particular. Consideradas as exigências normais do jogo, o Sr. Wickham encontrou assim a disponibilidade suficiente para dirigir a palavra a Elizabeth, que se mostrou encantada em o ouvir, apesar de não ousar esperar que lhe contasse o que mais desejava ouvir, ou seja, a história das relações entre ele e o Sr. Darcy. Não se atrevia sequer a mencionar tal cavalheiro. A sua curiosidade, porém, foi inesperadamente satisfeita. O próprio Sr. Wickham abordou o assunto. Quis saber a que distância Netherfield se encontrava de Merrington, e após a resposta dela perguntou, um pouco hesitante, desde quando o Sr. Darcy ali se encontrava. Há cerca de um mês, disse Elizabeth, e perante tal oportunidade acrescentou. Ele é o dono de extensas terras em Derbyshire, creio eu. Sim, replicou Wickham. As suas propriedades são o que há de melhor. Dão-lhe um rendimento líquido de 10.000 libras anuais. Não poderia ter encontrado pessoa mais apta do que eu para a informar sobre o assunto, pois estive desde a minha infância intimamente ligado à família dele. Elizabeth não pôde esconder a sua surpresa. É muito natural que tal asserção não deixe de a surpreender, menina Bennet, sobretudo após assistir, como provavelmente terá acontecido, a frieza que presidiu ao nosso encontro de ontem. Tem algum conhecimento íntimo do Sr. Darcy? Tanto quanto alguma vez o desejaria ter, exclamou Elizabeth com ardor. Passei 4 dias na mesma casa com ele e acho uma pessoa bastante desagradável. Não lhe posso dar a minha opinião, disse Wickham, quanto a ele ser desagradável ou não. Não estou qualificado para formá-la. Conheço-o há muito tempo e bem demais para pretender julgá-lo com honestidade. É-me impossível ser imparcial, porém, estou em crer que a opinião da menina sobre ele causaria o espanto geral e talvez não ousasse exprimir tão vigorosamente em qualquer outro lugar. Aqui sempre está em família. Palavra de honra que não digo aqui mais do que diria em qualquer outra casa da vizinhança, exceto em Netherfield. Ele está longe de ser apreciado em Hertford. O seu orgulho caiu mal entre nós. Não ouvirá dizer bem dele em parte nenhuma. Não posso fingir pena, disse Wickham, após uma pequena pausa. Por ele ou por qualquer outro que não serem mais estimados do que aquilo que eles realmente merecem. Mas com ele creio bem que isso não acontece com frequência. O mundo cego perante a sua fortuna e importância, ou assustado com o seu ar superior e imponente, vê-o apenas como ele pretende que o vejam. Por minha parte, apesar do conhecimento relativo que tenho dele, considero-o um homem de maus fígados. Wickham apenas acenou com a cabeça. Gostava de saber, disse ele, uma outra oportunidade que teve para falar, se ele ainda se demorará muito tempo por estas paragens. Não faço a menor ideia, mas nada ouvi sobre sua partida quando estive em Netherfield. Espero que os seus planos quanto ao destacamento não sejam afetadas pela permanência dele na vizinhança. Oh, não serei eu que me afastarei por causa do Sr. Darcy. Se ele deseja evitar-me, ele que se afaste. As nossas relações são bastante tensas e custa-me sempre um pouco encontrar-me com ele, mas não tenho outra razão especial para o evitar que não possa proclamar ao mundo inteiro, ou seja, o ressentimento de uma injustiça tremenda e uma tristeza infinita por ele ser tal como é. O seu pai, menina Bennet, o falecido Sr. Darcy, foi um dos melhores homens que jamais existiu e meu amigo mais sincero. E não há uma vez em que eu me encontre com o atual Sr. Darcy
que não sinta a dor pungente de milhares de recordações ternas. O comportamento dele para comigo foi verdadeiramente escandaloso, mas no meu íntimo acredito poder perdoar-lhe tudo, exceto o fato de ele ter contrariado as esperanças e desgraçado a memória de seu pai. Elizabeth viu aumentar o interesse do assunto e nele pôs todo o seu coração. Contudo, a própria delicadeza nele inerente a impedia de continuar a fazer perguntas. O Sr. Wickham abordou, então, tópicos mais gerais como Meryton, os seus arredores e a sua sociedade, mostrando-se extremamente satisfeito com tudo que até então lhe fora dado deparar e frisando especialmente o último como uma galanteria sóbria, mas suficientemente declarada. Foi a perspectiva de relações sociais constantes e de uma boa sociedade, acrescentou ele, o que constituiu o meu principal móvel ao entrar para o destacamento. Sabia de antemão que se tratava de uma unidade militar com bastante prestígio e de ambiente agradável, quando meu amigo Denny me veio tentar ainda mais com a descrição do presente aquartelamento e das simpáticas atenções e conhecimentos excelentes que Meryton lhe proporcionara. A convivência social, confesso, é-me absolutamente indispensável. A vida tem-me desiludido e o meu estado de espírito não suporta a solidão. Necessito imperiosamente com que me ocupar e de conviver com as pessoas. A vida militar não era a que eu estava destinada, mas as circunstâncias levaram-me a optar por ela. A minha vocação era o sacerdócio. Para ele fui educado, e estaria agora numa situação esplêndida, não fora a má vontade do cavalheiro de quem há pouco falávamos. Sim? É como lhe digo, o falecido Sr. Darcy havia-me legado a sucessão na paróquia mais abastada sob o seu patronato. Além de ser o meu padrinho, tinha-me na sua grande estima. Não lhe posso descrever tamanha bondade. Era desejo seu providenciar-me uma vida desafogada e pensava tê-lo feito, porém, quando o lugar vagou, um outro o foi ocupar. Meu Deus! Exclamou Elizabeth. Mas como é que isso é possível? Em que se basearam para não acatar o seu testamento? E por que razão o senhor não procurou uma reparação legal? A informalidade dos termos que redigiam o legado tirou-me qualquer esperança que pudesse advir de um processo legal. Um homem de honra nunca duvidaria da intenção implícita, mas o Sr. Darcy preferiu duvidar ou considerar o texto como uma mera recomendação condicional e sustentar que eu perdera o direito a ela por extravagância, imprudência e, em suma, ou tudo ou nada. O que é certo é que o lugar vagou há 2 anos a esta parte, precisamente na altura em que eu atingi a idade adequada, e que ele foi confiado a outrem. Assim como também é certo que eu não posso acusar de ter feito algo para merecer perdê-lo. Sou temperamentalmente ardente e refletido, e poderei, por vezes, ter talvez expresso a minha opinião dele e a ele um pouco livremente demais. Não me recordo de nada de mais grave, mas o fato é que somos muito diferentes um do outro, e ele odeia-me. Mas isso é revoltante. Ele merece ser desmascarado publicamente. Lá há de chegar à altura, mas não serei eu a fazê-lo. Enquanto conservar em mim a memória de seu pai, não ousarei desafiá-lo ou expô-lo sequer à opinião pública. Elizabeth felicitou-o por tais sentimentos e considerou-o mais belo do que nunca ao ouvi-lo proferi-los. Mas quais terão sido os motivos de tal cavalheiro? Tornou ela após uma pausa. O que poderá tê-lo levado a agir tão cruelmente? Uma perfeita e decidida antipatia por mim, uma antipatia que não posso senão atribuir, em parte, ao ciúme. Tivesse o falecido Sr. Darcy gostado menos de mim, e talvez o seu filho me suportasse melhor. Mas creio que o invulgar afeto de seu pai por mim sempre o irritou desde muito cedo.
Ele não era um homem para suportar o gênero de competição existente entre nós, o gênero de preferência que frequentemente me era dada. Não pensei que o Sr. Darcy se deixasse levar a tal extremo, e embora logo de princípio não tivesse simpatizado com ele, nunca o considerei sob tão tenebroso aspecto. Tinha-o como desprezando o próximo, em geral, mas nunca o supus capaz de descer a vingança tão reles, e tal injustiça e tal inumanidade como a que tu deu provas. Após alguns minutos de reflexão, contudo, ela continuou. Com efeito, lembro-me de ter ouvido um dia, em Netherfield, gabar-se da implacabilidade de seus ressentimentos, de ter um temperamento que dificilmente perdoa. É sem dúvida uma criatura detestável. Não se fie em mim, replicou Wickham, pois estou numa posição difícil para o julgar. Elizabeth mergulhou de novo em seus pensamentos e, após alguns instantes, exclamou: tratar de tal modo o afilhado, o favorito de seu pai, e poderia ter acrescentado, e para mais um jovem como o senhor, cujo aspecto diz bem a sua amabilidade, mas contentou-se com, e para mais, uma pessoa que provavelmente terá sido, desde a infância, o seu companheiro de folguedos, havendo-a uni-los, como creio tê-lo anteriormente ouvido dizer, laços bastante íntimos? Naturais da mesma freguesia, passamos juntos grande parte da nossa juventude. Vivíamos na mesma casa, partilhávamos as mesmas brincadeiras e éramos objeto do mesmo amor paternal. Meu pai começou por exercer a vida e a profissão em que seu tio, o Sr. Phillips, parece tanto honrar, mas acabou por tudo abandonar e pôs-se ao serviço do falecido Sr. Darcy, devotando todo o seu tempo à administração da casa de Pemberley. Ocupava lugar de destaque na consideração e estima do Sr. Darcy. Direi mesmo o de seu amigo íntimo e confidente. O Sr. Darcy frequentemente lhe deu a entender todo o seu reconhecimento pelos elevados serviços de meu pai, e quando pouco antes da morte de meu pai, o Sr. Darcy voluntariamente lhe prometeu olhar pelo meu futuro. Estou convencido de que ele o fez tanto por se sentir em dívida para com meu pai, como pela sua afeição por mim. Que estranho! Exclamou Elizabeth. É abominável. Pergunto-me a mim mesma se não foi o próprio orgulho do atual Sr. Darcy que o impediu de ser justo para consigo. Na falta de um motivo melhor, que todo o seu orgulho não o levasse à desonestidade, pois considero tal procedimento nada menos que desonesto. É admirável, replicou Wickham, pois o orgulho parece improvir a maioria das suas ações, e o orgulho tem sido, bastas vezes, o seu melhor amigo. Tem-no aproximado mais da virtude que qualquer outro sentimento. Mas nós somos incompatíveis, e no seu comportamento para comigo houve impulsos mais fortes do que o próprio orgulho. Poderá orgulho tão horrendo como o dele tê-lo alguma vez levado a praticar o bem? Sim, tem-no com frequência levado a ser liberal e generoso, a dar livremente do seu dinheiro, a manifestar um grande sentido de hospitalidade, a subsidiar os seus herdeiros e a socorrer os necessitados. Tudo isso se deve atribuir a um orgulho de família, a um orgulho filial, pois ele orgulha-se bastante da figura que foi seu pai. A razão mais poderosa, contudo, vê ele em não parecer alguma vez desgraçar a família, degenerar das qualidades de todos nele estimadas, ou perder a influência da casa de Pemberley. Cultiva também um orgulho fraternal que, juntamente com alguma afeição fraterna, o torna um estimável e escrupuloso protetor de sua irmã. E tanto assim é que, mais de uma vez, terá a oportunidade de o ver apontando como o mais atencioso e o melhor dos irmãos. Que gênero de rapariga é a menina Darcy? Ele abanou a cabeça. Gostaria de poder incluí-la na categoria das pessoas amáveis. Desgosta-me profundamente dizer mal de um Darcy.
mas ela assemelha-se demais ao irmão. É muito, muito orgulhosa. Uma criança em criança era encantadora de simpatia e meiguice, e ao seu entretenimento devotei-o horas sem fim. Hoje em dia, porém, ela não é nada. Com seus 15 ou 16 anos de idade, ela é indubitavelmente bonita e creio que superiormente dotada. Desde a morte do pai, que ela vive em Londres, na companhia de uma senhora que superintendente a sua educação. Após numerosas pausas e tentativas várias para enveredar por outros assuntos, Elizabeth não pôde evitar voltar ao primeiro, dizendo: causa-me um certo pasmo a sua intimidade com o Sr. Bingley. Como pôde o Sr. Bingley, que é uma boa disposição de pessoa e uma simpatia sem limites, manter relações de amizade com tal homem? Como é possível adaptar-se um ao outro? Conhece o Sr. Bingley? Não, nunca antes ouvira falar dele. É um homem encantador, de temperamento afável e meigo. Ele não deve, de certo, conhecer a verdadeira natureza do Sr. Darcy. Talvez não, se bem que o Sr. Darcy sabe agradar quando ele bem o entende. Habilidade não lhe falta. É muito capaz de orientar uma conversação agradável e se a acha frutífera. Entre as pessoas da sua igualha, ele é totalmente diferente daquilo que aparenta aos menos prósperos. O orgulho nunca o abandona, mas com os ricos ele mostra-se liberal, justo, sincero, racional, digno de honra e talvez até agradável, conforme a fortuna e importância do seu interlocutor. Tendo, entretanto, terminado o jogo do whist, os seus participantes reuniram-se em volta de outra mesa, e o Sr. Collins veio postar-se entre a sua prima Elizabeth e a Sra. Phillips. A esta última coube proceder às habituais perguntas sobre os seus resultados no jogo. Não tinham sido brilhantes, perdera todos os pontos, mas quando a Sra. Phillips pretendeu exprimir todo o seu pesar, ele, com uma expressão séria e grave, declarou não ter o assunto qualquer importância, que para ele o dinheiro pouco valia, e rogou-lhe, por tudo, para que ela não se sentisse de modo algum incomodada com isso. Sei perfeitamente, minha senhora, disse ele, que quando uma pessoa se senta em uma mesa de jogo, habilita-se a que lhe aconteçam tais coisas, e felizmente, na situação em que me encontro, 5 shillings nunca causariam grande transtorno. Nem todos, é verdade, poderão dizer o mesmo, mas graças à Lady Catherine de Bourgh, posso dar-me ao luxo de não ter de considerar tais ninharias. Algo despertou a atenção do Sr. Wickham, que, após observar o Sr. Collins durante alguns momentos, em voz baixa perguntou a Elizabeth se o seu parente tinha algum conhecimento íntimo com a família de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh, respondeu ela, instituiu-lhe ultimamente uma pensão. Não faço ideia de como o Sr. Collins lhe foi sugerido, mas do que eu estou certa é que ele tem dela um conhecimento recente. Sabe com certeza que Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy eram irmãs e que, por conseguinte, ela é tia do atual Sr. Darcy? Não, de fato não sabia. Não estou a par dos parentescos de Lady Catherine. Aliás, só anteontem soube a sua existência. A filha dessa senhora, a menina de Bourgh, herdará um dia uma fortuna fabulosa, e todos são unânimes em acreditar que ela e seu primo unirão as suas riquezas. Elizabeth sorriu, pois lembrou-se da pobre menina Bingley. Na verdade, vãs seriam todas as suas atenções, vã e inútil a sua afeição pela irmã dele, pois como os elogios de que ela o rodeava, uma vez que ele já estava destinado a outra. O Sr. Collins, disse ela, tem uma elevada opinião tanto de Lady Catherine como da filha, mas por alguns pormenores daquilo que ele sobre sua excelência conta, receio bem que a sua gratidão não o iluda, e que ela, a despeito da sua qualidade de patrona, não passe de uma mulher arrogante e presunçosa.
Creio que há ambas as coisas, e um elevado grau, replicou Wickham. Há muitos anos não a vejo, mas recordo-me de nunca ter simpatizado com ela e de seus modos serem autoritários e insolentes. Tem a reputação de tratar-se de uma pessoa invulgarmente sensata e esperta, mas prefiro acreditar que essas suas aptidões derivam, em parte, da sua fortuna e posição social, e parte do seu feitio autoritário, e o resto do orgulho do seu sobrinho, que entende de todo aquele que com ele se relaciona, tem necessariamente de possuir um entendimento da primeira categoria. Elizabeth salientou a justeza da descrição que ele acabara de lhe oferecer, e os dois continuaram conversando numa satisfação mútua, até que a ceia veio por termo ao jogo, permitindo às outras senhoras partilharem também das atenções do Sr. Wickham. Tornara-se impossível conversar durante a barulhenta ceia da Sra. Phillips, mas só os modos dele bastaram para causar uma boa impressão em todos. O que quer que ele dissesse era bem dito, e tudo o que ele fazia feito com graciosidade. Elizabeth, quando abandonou a festa, estava perfeitamente inebriada por ele. No caminho para casa, não pensava noutra pessoa senão no Sr. Wickham e em tudo aquilo que ele lhe contara, mas não pôde, na carruagem, sequer mencionar o seu nome, pois nem Lídia nem o Sr. Collins se calaram só um instante. Lídia não parava de falar das peripécias do jogo de loteria, das partidas que ganhara e das partidas que perderam. E o Sr. Collins, com a descrição da amabilidade do Sr. dos Phillips, os protestos de que em nada o preocupavam as suas perdas no Wish, a enumeração de todas as iguarias e de que se compunha a ceia e o receio, vezes sem conta repetido, de que estivera a incomodar algumas das primas. Tinha mais para dizer que aquilo que alguma vez conseguiria antes que a carruagem houvesse parado em frente à casa de Longbourn. 17. No dia seguinte, Elizabeth contou a Jane a sua conversa com o Sr. Wickham. Jane escutou-a espantada e pesarosa. Não podia admitir que o Sr. Darcy fosse a tal ponto indigno da estima do Sr. Bingley, e contudo não era da sua natureza duvidar da veracidade de pessoa tão encantadora como Wickham. Só a possibilidade de estes ter alguma vez sofrido tamanha injustiça bastava para lhe despertar os mais ternos sentimentos. E não via, por conseguinte, outra atitude a tomar senão conservar a boa opinião que tinha dos dois, defender o comportamento tanto de um como do outro, e atribuir a um incidente ou erro de interpretação tudo o que de outro modo não pudesse ser explicado. Estou persuadida, disse ela, de que não passa de um mal-entendido entre eles, e do qual nada poderemos saber. Quem sabe se não foram interesseiros que os indispuseram um contra o outro? Não nos podemos, em resumo, deitar a adivinhar sobre quais as causas ou circunstâncias que os afastaram, sem o conhecimento de uma culpa formada de parte a parte. Tens toda a razão. E agora, minha querida Jane, que te oferece dizer-me em defesa dos interesseiros que porventura entraram no negócio? E liba-os também, se és capaz, ou sentir-nos-emos obrigadas a colocar as culpas em alguém. Faz a troça que quiseres, mas eu continuarei na minha. Minha querida Lizzie, pensa só na perspectiva odiosa em que isso não colocaria o Sr. Darcy. Tratar de tal modo o favorito de seu pai, alguém a quem seu pai prometeu ajudar. Bem vês que é impossível. Nenhum homem dotado de um mínimo de sentimentos e prezando um pouco o seu caráter seria capaz de tal coisa. Dar-se-á o caso de os seus amigos mais íntimos estarem iludidos a seu respeito? Oh, não! Sou mais facilmente levada a acreditar no Sr. Bingley como vítima de um logro do que na possibilidade de tudo que o Sr. Wickham ontem à noite me contou não passar de invenção sua. Nomes, fatos, tudo ele me mencionou sem hesitação de espécie alguma.
Se não passa de uma mentira pegada, o Sr. Darcy que o venha provar. De resto, ele parecia sincero naquilo que dizia. É difícil de fato e aflitivo. Uma pessoa não sabe o que pensar. Desculpa, uma pessoa sabe exatamente o que pensar, mas de uma coisa, pelo menos, Jane estava certa. E era a de que, se acaso o Sr. Bingley estava sendo enganado, muito iria ele sofrer quando tudo aquilo viesse a lume. As duas raparigas foram, entretanto, chamadas do jardim onde esta conversa decorria, pois tinham precisamente acabado de chegar algumas das pessoas sobre quem falavam. O Sr. Bingley e as irmãs vinham pessoalmente convidá-las para o baile em Netherfield, desde há muito esperado, e que se realizaria na terça-feira seguinte. As duas senhoras mostraram-se encantadas por se encontrarem de novo com a sua querida amiga. Falaram-lhe da eternidade da sua separação e repetidas vezes lhe perguntaram em que se ocupara desde então. Ao resto da família pouco ligaram, evitando tanto quanto possível a senhora Bennet, a Elizabeth pouco disseram e para as outras nem sequer olharam. Em breve se prepararam para partir, levantando-se tão decididamente dos lugares que apanharam o irmão de surpresa e apressando-se para a saída, como que ansiosas por escaparem das amabilidades da senhora Bennet. A perspectiva do baile em Netherfield era extremamente agradável a todas as mulheres da família. A senhora Bennet entendeu considerá-lo como dado em honra da sua filha mais velha e ficara particularmente lisonjeada por ter recebido o convite do próprio Sr. Bingley, em lugar do cerimonioso cartão da praxe. Jane antevia uma noite maravilhosa na companhia das duas amigas e rodeada das atenções do irmão, enquanto Elizabeth sonhava com o prazer de dançar com o Sr. Wickham e em ver confirmado na pessoa e atitudes do Sr. Darcy tudo o que aquele lhe contara. A felicidade antecipada de Catherine e Lydia não dependia tanto de um simples acontecimento ou de uma pessoa em particular, pois embora cada uma delas, tal como Elizabeth, tencionasse dançar metade da noite com o Sr. Wickham, ele não era de modo algum o par único que as pudesse satisfazer, e um baile sempre era um baile. A própria Mary garantiu à família não sentir qualquer aversão por tal divertimento. Desde o momento em que se possa dispor das minhas manhãs, proferiu ela, dou-me por satisfeita. Não considero um sacrifício participar ocasionalmente na festa noturna. Todos nós temos deveres sociais a cumprir, e partilho, aliás, da ideia de um intervalo de recreação e divertimento só vem em benefício de uma pessoa. Elizabeth sentia-se tão animada e bem disposta que, embora não dirigisse frequentemente a palavra ao Sr. Collins, senão quando estritamente necessário, não pôde deixar de lhe perguntar se acaso ele tencionava aceitar o convite do Sr. Bingley, e se sendo assim, ele achava próprio da sua condição participar no divertimento da noite. A resposta dele surpreendeu-a sobremaneira, pois, além de não alimentar sob esse aspecto quaisquer escrúpulos, ele estava longe de recear uma censura que fosse, quer da parte do arcebispo como da própria Lady Catherine de Bourgh, por se aventurar até a dançar. Não considero de modo algum, creia-me, disse ele, que um baile deste gênero, oferecido por um jovem de caráter agente respeitável, possa encobrir qualquer tendência perniciosa, e estou tão longe de me guardar de tal prazer que espero ter a honra de dançar com cada uma das minhas encantadoras primas no decorrer da noite. Aproveitando desde já o ensejo para lhe solicitar, menina Elizabeth, as duas primeiras danças em especial, preferência esta que eu espero que a minha prima Jane atribua à justa causa e não a qualquer desconsideração por ela. Elizabeth ficou consternada, pois eram exatamente aquelas as danças que reservara para o Sr. Wickham. E logo o Sr. Collins. Nunca na sua imaginação fora posta à prova. Não podia, porém, evitá-lo. A felicidade de Wickham e a sua própria foi, por força das circunstâncias, adiada para um pouco mais tarde,
e a proposta do Sr. Collins aceite com tanta gentileza quanto a que lhe tornou possível exprimir. Não se sentia sequer lisonjeada pela galanteria dele, pois via nela uma sugestão mais remota. Ocorria-lhe agora, pela primeira vez, a ideia de que era ela a eleita entre as suas irmãs para se tornar na senhora do presbitério de Hertford e completar a mesa de jogo em Rosings, sempre que parceiros mais qualificados não se apresentassem. Ideia essa em que breve atingiu a convicção, quando viu multiplicar as suas delicadezas para com ela e com frequência tentar elogiá-la pelo seu espírito e vivacidade. E, embora mais espantada do que reconhecida por aquele efeito dos seus encantos, não decorreu muito tempo sem que sua mãe lhe desse a entender quanto lhe agradava a perspectiva de uma união entre eles. Elizabeth, contudo, preferiu não se dar por achada, pois pressentia a discussão tempestuosa que uma réplica sua provocaria. Além disso, o Sr. Collins podia nunca chegar a fazer o pedido, e até lá era inútil bulhar-lhe por causa dele. Não fosse o baile em Netherfield, a qual exigia uma certa preparação e proporcionava um assunto de conversa inesgotável, e as mais novas das meninas Bennet estariam nessa altura num estado lastimoso, pois desde o dia em que receberam o convite até o próprio dia do baile, choveu tão profusa e ininterruptamente que lhes tornou impossível irem a Meryton uma só vez. A tia, os oficiais e os mexericos, tudo lhes estava vedado. A própria Elizabeth se ressentiu na sua paciência para com o estado do tempo, que suspendeu por completo a evolução do seu conhecimento com o Sr. Wickham, e nada a não ser o baile de terça-feira poderia ter tornado sexta, sábado, domingo e segunda-feira suportáveis a Kitty e Lídia. Capítulo 18. Até o momento em que Elizabeth entrou no salão de Netherfield e em vão procurou pelo Sr. Wickham por entre os grupos de casacas encarnadas que já ali se encontravam reunidos, nunca lhe ocorrera duvidar da sua presença no baile. A certeza de o encontrar não fora ensombrada por nenhuma daquelas recordações que poderiam, não sem razão, ter-lhe causado um certo alarme. Vestira-se com um esmero invulgar e fremente de alegria incontida, preparara-se para a conquista de tudo que por subjugar ainda existia no coração do jovem, confiante de que não seria mais do que aquilo que poderia ser conquistado no decorrer daquela noite. Porém, no mesmo instante foi assaltada pela terrível suspeita de que ele tivesse sido propositalmente omitido, por inspiração do Sr. Darcy, no convite de Bingley dirigido aos oficiais. Contudo, embora não fosse este exatamente o caso, a confirmação absoluta da sua ausência obteve-a da boca de seu amigo, Sr. Denny, junto de quem Lídia ansiosamente se foi informar, e o qual lhes contou que Wickham se vira na véspera forçado a tomar o caminho para a capital para tratar de assuntos pendentes e que ainda não regressara, acrescentando com um sorriso assaz significativo. Não vejo quais possam ser esses assuntos importantes que o afastam numa altura destas, não fosse ele querer evitar um certo cavalheiro que aqui se encontra também. Esta última frase, se bem que tivesse escapado a Lídia, foi compreendida por Elizabeth, e como ela a assegurava de que Darcy não era menos responsável pela ausência de Wickham do que se a sua primeira suposição tivesse saído certa, toda a antipatia nutrida pelo primeiro era de tal modo acirrada pelo desapontamento sofrido que foi a muito custo que conseguiu um mínimo de delicadeza na resposta às amáveis inquirições que lhe dirigiu, pois, após ter ido ao seu encontro, qualquer atitude denunciando atenção ou indulgência para com Darcy era um ultraje contra Wickham. Decidida a não lhe dar réplica, afastou-se com um mau humor que ela dificilmente superou, mesmo na troca de palavras com o Sr. Bingley, cuja cega afeição a provocava.
Mas Elizabeth não era dada a acabrunhamentos, e embora todas as suas expectativas para com essa noite se tivessem esfumado, tratou de provocar o lenitivo algures. Desabafando seu desgosto com Charlotte Lucas, que há uma semana não via, em breve foi capaz de uma transição voluntária para as singularidades do seu primo, e sobre ele chamou a atenção da amiga. As duas primeiras danças, contudo, vieram reavivar a sua mágoa. Foram danças de mortificação. O Sr. Collins, desajeitado e solene, desfazendo-se em desculpas em lugar de prestar atenção, e frequentemente dando o passo errado sem que se desse por isso, fê-la passar pela maior vergonha e miséria de um tal par pode causar ao longo de duas danças. O momento da libertação foi de êxtase para ela. Seguidamente dançou com um oficial e teve a consolação de conversar sobre Wickham e de ouvir como ele era estimado por todos. Terminadas estas danças, voltou para junto de Charlotte Lucas e com ela conversava quando se viu interpelada pelo próprio Sr. Darcy, que a apanhou de tal modo de surpresa no seu pedido para dançar que ela o aceitou sem saber o que estava fazendo. Ele tornou a afastar-se imediatamente, e ela ficou só, censurando-se pela sua falta de presença de espírito. Charlotte tentou consolá-la. Verás como ele é agradável. Deus me livre, seria catastrófico sentir prazer na companhia de um homem que se está decidido a odiar. Não me desejes tal coisa. Contudo, quando a dança recomeçou e Darcy se aproximou para renovar o seu convite, Charlotte não se absteve de murmurar ao ouvido da amiga que não se portasse como uma tola e permitisse que a sua inclinação por Wickham a tornasse desagradável aos olhos de um homem 10 vezes mais influente. Elizabeth não lhe respondeu e foi tomar o seu lugar na dança, um pouco embaraçada pela honra de ser conduzida pela mão do Sr. Darcy e lendo igual espanto estampado nos rostos dos circundantes ao aperceberem-se do fato. Durante algum tempo, mantiveram-se sem pronunciar uma palavra, e ela convenceu-se de que o silêncio entre eles duraria até o fim das duas danças, resolvida que estava a não quebrá-lo. Em dada altura, porém, lembrando-se de que seria um castigo, sem dúvida maior, obrigar o seu par a falar, ela fez-lhe uma pequena observação sobre a dança. Ele respondeu-lhe e, de novo, guardou silêncio. Após uma pequena pausa, ela dirigiu-se-lhe segunda vez e disse: É a sua vez de se pronunciar, Sr. Darcy. Como eu já falei sobre a dança, o senhor deve agora referir-se ao comprimento da sala ou ao número de pares que aqui se encontram. Ele sorriu e garantiu-lhe que diria o que quer que ela quisesse. Muito bem, por agora esta resposta serve. Talvez de passagem eu devesse observar que os bailes particulares são muito mais agradáveis do que os bailes públicos, mas chegou a altura de permanecermos calados. Quer dizer que é para si uma regra falar enquanto dança? Por vezes sim. Penso que se deva falar sempre, por pouco que seja. Seria absurdo permanecermos calados durante meia hora que permanecemos juntos, e todavia, no interesse de alguns, a conversa deveria ser de tal modo convencionada que lhes permitisse dizerem o mínimo possível. No caso presente, ausculta aos seus sentimentos, ou, pelo contrário, supõe responder aos meus? Ambas as coisas, replicou Elizabeth com malícia. Faz desde o princípio que noto uma similaridade na nossa maneira de pensar. De caráter insociável e taciturno, nem sempre estamos dispostos a conversar, exceto se contamos omitir uma opinião capaz de impressionar o salão em peso e de ser transmitida à posteridade com todo o éclat de um provérbio. Não se pode dizer que salte à vista a semelhança do seu caráter com esse que acabou de me descrever, disse ele. Até que ponto ele se parece com o meu, não é dado a dizê-lo. Considere-o um retrato fiel, sem dúvida. Não me devo pronunciar pela minha própria obra.
Ele não respondeu, e de novo mergulharam no silêncio, até que, numa altura propícia da dança, ele lhe perguntou se ela e as irmãs iam com frequência em passeio a Meryton. Ela respondeu-lhe afirmativamente, e, incapaz de resistir à tentação, acrescentou: quando no outro dia ali nos encontrou, tínhamos acabado de fazer um novo conhecimento. O efeito foi imediato. Uma sombra de altivez profunda espalhou-se sobre as suas feições, mas ele não disse uma palavra, e Elizabeth, embora censurando-se pela sua fraqueza, não ousou continuar. Por fim, Darcy falou e, um pouco contrafeito, disse: o Sr. Wickham é dotado de uma afabilidade que lhe permite fazer amigos em qualquer parte. Porém, o mesmo não direi da sua capacidade de conservá-los. Teve com efeito a infelicidade de perder as suas boas graças, replicou Elizabeth com ênfase, e a um ponto tal que se ressentirá por toda a vida. Darcy não respondeu e parecia ansioso por mudar de assunto. Nessa altura, junto dele surgiu o Sr. William Lucas, que, fazendo menção de atravessar por entre os pares para o outro lado da sala, e ao deparar com o Sr. Darcy, estacou a curvar-se numa vênia profunda e extrema cortesia, felicitando-o pelo seu estilo de dança e pelo seu par. Na verdade, tenho-me vindo a deleitar perante tal espetáculo, meu caro senhor. Não é com frequência que se vê dançar tão bem. É evidente que o senhor pertence às mais altas esferas. Permita-me, contudo, dizer-lhe que o seu encantador par em nada o desvaloriza, e que espero ver por muitas vezes repetido este meu prazer, sobretudo quando determinado acontecimento tão agradável, querida menina Elisa, olhando com um soslaio para a irmã e para o Billy, tiver lugar. Que felicitações não afluirão então? O Sr. Darcy que o diga, mas não quero interrompê-lo mais. Sei que não me agradecerá os preciosos minutos roubados à conversa fascinante desta jovem, cujos lindos olhos me estão já fulminando. Esta última frase Darcy mal a ouviu. A alusão do Sr. William a respeito de seu amigo parecia tê-lo impressionado sobremaneira, e foi com uma expressão séria que ele fitou Bingley e Jane, que se encontravam dançando um com o outro. Contudo, em breve recuperou sua serenidade aparente e, voltando-se para o seu par, disse: com a interrupção do Sr. William, esqueci-me sobre o que estávamos falando. Não me parece que estivéssemos sequer a conversar. Sir William não poderia ter interrompido outro par na sala que tivesse menos que dizer um ao outro. Tentamos já 2 ou 3 assuntos sem qualquer êxito e não faço a menor ideia sobre qual possa ser o nosso tema de conversa seguinte. Qual a sua opinião sobre livros? Disse-lhe ele sorrindo. Livros? Oh, não! Estou certa de que não lemos os mesmos, ou então nunca com a mesma disposição de espírito. Lastimo que pense assim, mas nesse caso não haverá, pelo menos, o perigo de faltar assunto entre nós. Poderemos comparar as nossas diferentes opiniões. Não conseguirei pensar em livros numa sala de baile. O meu espírito está sempre absorto noutras coisas. O presente mantém-na sempre ocupada em tais cenários, é isso? Disse ele, lançando-lhe um olhar de dúvida. Sim, sempre, replicou ela, sem saber bem o que estava dizendo, pois os seus pensamentos navegavam noutras águas, como claramente o deu a entender a exclamação súbita que se seguiu. Lembro-me de o ter ouvido afirmar, Sr. Darcy, que dificilmente perdoa e que uma vez suscitado seu ressentimento era implacável. Suponho que seja escrupuloso quanto às circunstâncias que originam esse mesmo ressentimento? Isso, disse ele com voz firme. E nunca consinta em um preconceito o segue? Assim o espero. Para aqueles cuja opinião não muda, é da sua particular incumbência a certeza de acertarem os seus juízos logo à primeira. Posso saber qual é o fim de todas essas perguntas? Apenas para uma mera ilustração do seu caráter, disse ela, procurando disfarçar o tom grave
com que até então falara. Estou tentando decifrá-lo. E quais os resultados a que chegou? Ela abanou a cabeça. Pouco adiantei. São tão diversas as opiniões a seu respeito que me sinto baralhada de todo. De boa mente, acredito, respondeu ele gravemente, que as versões a meu respeito possam variar assim tanto. Contudo, menina Bennet, desejaria que neste momento, não se debruçasse no estudo do meu caráter, pois é caso para recear que tal atividade não abone em favor de nenhum. Mas se não é deslindo agora, nunca mais terei outra oportunidade. Não pretendo de modo algum constituir entrave ao seu prazer, replicou ele friamente. Ela nada acrescentou, e após alguns minutos mais de dança, separaram-se em silêncio, cada um para o seu lado, e descontentes, embora a um grau diferente, pois no peito de Darcy existia por ela uma ternura de certo modo poderosa, e que em breve lhe granjeou o perdão e dirigiu todo o seu rancor para outro. Não havia muito que se tinha separado quando a menina Bingley se aproximou de Elizabeth e, com uma expressão de altivo desdém, a abordou nos seguintes termos. Com que, então, menina Eliza, encontra-se sob o encanto de George Wickham? A sua irmã esteve, há momentos, a falar-me sobre ele e fez-me centenas de perguntas, mas vejo que, entre as suas outras confidências, ele se esqueceu de mencionar que era o filho do velho Wickham, o feitor do falecido Darcy. Contudo, permita-me que, como sua amiga, a aconselhe a não confiar cegamente em todas as suas asserções, pois quanto ao Sr. Darcy ter agido injustamente para com ele, não passa de uma tremenda mentira. Pelo contrário, ele tem sido de uma bondade notável para com este cavalheiro, se bem que George Wickham se tenha portado de modo infame para com o Sr. Darcy. Não estou a par dos pormenores, mas sei que a culpa não reside de modo algum no Sr. Darcy, que ele não suporta ouvir sequer mencionar George Wickham, e que, embora o meu irmão achasse não poder evitar incluí-lo no convite dos oficiais, ele ficou deveras contente ao verificar que o outro tivera o bom senso de não aparecer. Por si só, a sua vinda para esta região denota uma insolência atroz, e espanta-me que ele se tenha atrevido a tanto. Tenho dó de si, menina Elisa, por descobrir deste modo a culpabilidade do seu favorito, mas no fundo, dada a descendência dele, não se poderia esperar muito melhor. A culpabilidade e a descendência dele parecem, pelo que acabou de me dizer, ser uma e a mesma coisa, respondeu Elizabeth irritada, pois não ouvi acusá-lo de nada mais grave que não fosse o fato de ele ser filho do feitor do Sr. Darcy, e sobre isso pode estar certa de que ele próprio me informou. Perdoe-me então, replicou a menina Bingley, afastando-se com um sorriso de desdém. Desculpe a minha intromissão, foi por bem que o fiz. Insolente criatura, desabafou Elizabeth para consigo. Estás muito enganada se pensas influenciar-me por meio de ataque tão torpe como este. Nele não vejo outra coisa senão a tua obstinada ignorância e a malícia do Sr. Darcy. Procurou então a sua irmã mais velha, que se encarregara de, sobre o mesmo assunto, obter informações junto ao Sr. Bingley. Jane recebeu-a com um sorriso de tão doce complacência e uma expressão de tão radiosa felicidade que indicava bem quão satisfeita ela se sentia com as ocorrências da noite. Elizabeth imediatamente se apercebeu do estado de espírito da irmã e, no mesmo instante, tanto a sua solicitude para com Wickham como o seu ressentimento contra os inimigos dele, de tudo o resto, cedeu perante a esperança de Jane se encontrar no caminho da verdadeira felicidade. Vinha saber sobre ela, tão sorridente como a irmã, pois quais os resultados das suas inquirições sobre Wickham, mas receio bem que estivesses demasiado ocupada com coisas bem mais agradáveis para pensares numa terceira personagem, pelo que te perdoo de todo meu coração. Não, replicou Jane, não o esqueci,
mas nada tenho de satisfatório para te contar. O Sr. Bingley não sabe de toda a história e desconhece por completo quais as circunstâncias que particularmente ofenderam o Sr. Darcy. Contudo, ele responde pela própria conduta irrepreensível, probidamente e honra do seu amigo, e está perfeitamente convencido de que o Sr. Wickham merecia muito menos atenções que aquelas que recebeu do Sr. Darcy. Custa-me dizer-te, mas tanto pelo relato do Sr. Billing como pelo da sua irmã, o Sr. Wickham não é de modo algum um jovem respeitável. Receio que ele tenha sido muito imprudente e com isso tenha merecido perder a consideração do Sr. Darcy. O Sr. Bingley não conhece o Sr. Wickham, pois não? Não, nunca antes o tinha visto até aquela manhã em Meryton. Então tudo o que ele sabe foi-lhe contado pelo Sr. Darcy. Neste ponto dou-me por satisfeita. Mas que te disse ele sobre a pensão? Ele não se recorda exatamente das circunstâncias, embora mais de uma vez as tenha ouvido da boca de Darcy. Contudo, ele crê que ela lhe foi legada condicionalmente apenas. Não duvido nem um instante da sinceridade do Sr. Bingley, disse Elizabeth com veemência. Mas espero que compreendas que afirmações apenas não bastem para me convencer. A apologia do Sr. Bingley sobre o amigo é sem dúvida digna de consideração, mas, uma vez em que ele desconhece parte da história e o resto lhe foi contado pelo próprio amigo, não vejo outra alternativa senão conservar a opinião que já antes tinha sobre os dois cavalheiros. Posto isso, mudou o rumo da conversa para um assunto mais querido de ambas, e no qual não podia haver diferenças de opinião. Elizabeth escutou encantada as sorridentes mas comedidas esperanças que Jane alimentava a respeito de Bingley, e disse tudo o que estava em seu poder para aumentar a confiança da irmã nelas. Como, entretanto, o próprio Sr. Bingley se lhe reunira, Elizabeth retirou-se para junto da menina Lucas e ainda mal tivera tempo para lhe responder as perguntas sobre o seu último par, quando o Sr. Collins se aproximou e, em grande alvoroço, lhe participou que, para sua grande felicidade, acabara de fazer importantíssima descoberta. Descobri, disse ele, graças a uma coincidência deveras extraordinária, que se encontra aqui na sala um parente próximo de minha patroa. Foi por acaso que ouvi esse cavalheiro mencionar a jovem senhora que faz as honras na casa os nomes de sua prima, a menina de Burgh, e da mãe dela, Lady Catherine. É maravilhoso como tais coisas podem ocorrer. Estava bem longe de poder imaginar o meu encontro nesta festa com, talvez, um sobrinho da própria Lady Catherine de Burgh. Dou graças por esta descoberta ter sido feita a tempo e horas de que eu lhe puder apresentar os meus cumprimentos, o que eu desde já me apresso a fazer, na esperança de que ele me perdoe não o ter feito mais cedo. O meu desconhecimento total do parentesco advogará a minha causa. Não se vá apresentar a si próprio ao Sr. Darcy, pois não? É evidente que vou, e naturalmente perdi-lhe-ei perdão por não ter feito antes. Estou certo de que ele é sobrinho de Lady Catherine, e neste caso estará em meu poder assegurá-lo de que Sua Excelência se encontrava em perfeita saúde quando a deixei. Fez ontem precisamente 8 dias. Elizabeth tudo tentou para dissuadi-lo de tal projeto, na atitude dele em que se lhe dirigir sem apresentação prévia, e não uma atenção para com a sua tia, que não era de modo algum necessário darem a conhecer, e que, se caso fosse, caberia ao Sr. Darcy, o mais influente dos dois, dar o primeiro passo. O Sr. Collins escutou-a com um ar decidido de quem vai seguir a sua própria inclinação, e quando ela terminou, respondeu-lhe do seguinte modo: Cara menina Elizabeth, tenho a mais elevada opinião do primoroso bom senso que a orienta em todos os assuntos, ao alcance de seu entendimento. Porém, deixe-me lembrar-lhe que existe uma grande diferença
entre as formalidades de protocolo estabelecidas entre os leigos e aquelas que regulam o clero, pois permite-me-ei observar que considero a profissão clerical equiparada em dignidade à mais elevada categoria social do reino, desde o momento em que, simultaneamente, se preserve uma atitude de adequada humildade. Por tudo isso, lhe rogo que me permita seguir os ditames da minha consciência numa ocasião como esta, que me leve a reavaliar realização daquilo que eu considero como um dever da minha parte. Perdoe-me a ousadia de não acatar o seu conselho, que em qualquer outra altura será o meu guia constante. Embora no caso presente eu me considere tanto pela educação como pela experiência mais capacitado a decidir sobre o que é correto fazer do que uma jovem como a menina. E com uma vênia profunda afastou-se dela e tomou a direção do Sr. Darcy, cuja recepção ao seu ataque ela perscrutou ansiosamente e cujo espanto ao ser assim abordado se tornava bem evidente. O primo prefaciou o seu discurso com uma vênia solene, e se bem que ela não pudesse ouvir uma palavra do que ele dizia, era como se o estivesse ouvindo, e pelo movimento dos lábios percebeu as palavras perdão, Hunsford e Lady Catherine de Bourgh. Deixava-o vê-lo expondo-se a tal homem. O Sr. Darcy, com efeito, olhava-o com uma surpresa ilimitada, e quando por fim o Sr. Collins o deixou falar, respondeu-lhe com um ar de fria delicadeza. O Sr. Collins, contudo, não se desencorajou a dirigir-lhe de novo a palavra, pelo que o desdém do Sr. Darcy pareceu aumentar profusamente com a duração do segundo discurso, e uma vez terminado este, limitou-se a uma ligeira vênia e afastou-se noutra direção. O Sr. Collins voltou então para junto de Elizabeth. Não tenho razões de queixa, acredite-me, disse ele, do modo como fui recebido. O Sr. Darcy pareceu-me encantado com o gesto. Respondeu-me com toda a delicadeza e até se dignou elogiar-me, dizendo-me que a sua consideração pelo elevado discernimento de Lady Catherine o assegurava de que ela nunca consideraria um favor imerecidamente. Foi de fato um bonito pensamento. No conjunto, estou satisfeito com ele. Elizabeth em breve desinteressou-se do assunto, dirigindo toda a sua atenção para a irmã e para o Sr. Bingley, e a série de pensamentos agradáveis que a sua observação despertou tornou-a talvez quase tão feliz como a própria Jane. Imaginou-a instalada naquela mesma casa e numa felicidade tal como a de um casamento por verdadeiro amor pode conceder. E nessa altura sentia-se capaz até de um esforço para simpatizar com as duas irmãs de Bingley. Percebeu que sua mãe estava pensando o mesmo e decidiu não se aventurar para próximo dela, não fosse ela ouvir demais. Por esse motivo, quando se sentaram para cear, ela considerou desastroso o acaso que as colocou perto uma da outra, e foi profundamente vexada que ouviu sua mãe falando para aquela pessoa, Lady Lucas, livre e abertamente, e sobre nada menos do que as suas expectativas de, em breve, ver Jane casada com Mr. Bingley. Tratava-se de um assunto prolífico, e a senhora Bennet parecia incapaz de qualquer fadiga na enumeração das vantagens de tal união. O fato de se tratar de um jovem tão simpático, tão rico e vivendo apenas a 3 milhas de distância deles, apresentava-se aos seus olhos os predicados de maior monta. E depois era um conforto saber da grande simpatia que as duas irmãs nutriam por Jane, e estar certa de que elas desejariam tanto a ligação como ela própria. Era, além disso, um acontecimento prometedor para as suas filhas mais novas, pois o fato de Jane realizar um casamento tão notável poderia lançá-las no caminho de outros jovens abastados. E por último, era tão agradável chegar à sua idade e poder confiar as suas filhas solteiras ao cuidado da irmã e, desse modo, não se sentir obrigada a comparecer em sociedade senão quando bem lhe aprouvesse.
Era necessário tornar tal circunstância num motivo de prazer, pois em tais ocasiões faz parte da etiqueta, mas a senhora Bennet seria a última pessoa a sentir algum conforto em ficar em casa em qualquer período da sua vida. E, à guisa de conclusão, exprimiu os seus mais sinceros desejos de que Lady Lucas em breve se visse em situação idêntica, embora evidentemente acreditasse triunfantemente que assim não sucederia. Em vão Elizabeth tentou refrear a celeridade das palavras de sua mãe, ou persuadi-la a descrever a sua felicidade num sussurro menos audível, pois com indizível aflição percebera que o Sr. Darcy, que se encontrava mesmo defronte, estava ouvindo tudo. A sua mãe apenas a admoestou por se mostrar tão absurdo. Que me interessa o Sr. Darcy, diz-me, para que eu tenha receio dele? Não me parece que lhe deva alguma delicadeza especial que me impeça de dizer algo que ele possa não gostar de ouvir. Por amor de Deus, senhora, fale mais baixo. Que vantagem vem em ofender o Sr. Darcy? Não é assim que conseguirá que ele a recomende ao amigo. Contudo, nada do que ela pudesse dizer tinha qualquer influência. A sua mãe persistiria em falar das suas expectativas no mesmo tom inteligível. Elizabeth corava e tornava a corar de vergonha e vexame. Porém, não pôde deixar de repetidas vezes olhar de relance para o Sr. Darcy, embora cada olhar que lhe desse cada vez mais a convicção do que ela temia, pois apesar de ele não estar sempre fitando sua mãe, ele tinha certeza de que sua atenção estava invariavelmente fixa nela. A expressão de seu rosto mudara gradualmente, de indignado desprezo para uma serenidade calma e serena. Finalmente, porém, a senhora Bennet não encontrou mais para dizer, e Lady Lucas, que já não há muito bocejava com a repetição dos prazeres que ela não via possibilidade de partilhar, entregou-se ao conforto do presunto e apetitoso frango. A partir de então, Elizabeth recomeçou a viver. Mas pouco durou o intervalo de tranquilidade, pois uma vez terminada a ceia, houve quem falasse em cantar, e ela teve a mortificação de ver Mary, que, após pouco entusiástica solicitação, se preparava para obsequiar a Assembleia. Ainda tentou, com significativos olhares e pedidos silenciosos, tal prova de complacência, mas em vão. Mary não havia meio de os entender. Tal oportunidade de se exibir encantava-a de sobremaneira e deu início à sua canção. Elizabeth fixou os olhos na irmã e, debatendo-se em dolorosas sensações, acompanhou o seu progresso através das diversas estrofes, numa impaciência que foi muito mal recompensada no final, pois Mary, ao receber entre os aplausos da mesa e a velada alusão a uma esperança de que ela pudesse ser persuadida a obsequiá-los de novo, após uma pausa de meio minuto, deu início a outra. As faculdades de Mary não se adaptaram de modo algum a tal exibição. A voz era fraca e os modos afetados. Elizabeth sentia-se aniquilada. Olhou na direção de Jane para ver como ela suportava tal provação. Mas Jane encontrava-se serenamente conversando com Billy. Olhou para as outras irmãs e viu-as fazendo sinais de troça entre si. E para Darcy, que continuava impenetravelmente grave. Em seguida, olhou implorante para seu pai, para que ele impedisse Mary de cantar a noite inteira. Ele compreendeu-a e, quando Mary terminou a segunda canção, disse em voz alta: Por ora chega, minha filha, já nos deleitaste o tempo suficiente. Deixe as outras jovens também a oportunidade de se exibirem. Mary, ainda que fingindo não ter ouvido, ficara um pouco embaraçada, e Elizabeth, com pena dela e lastimando a frase do pai, receou que a sua ansiedade não tivesse dado bom resultado. Entretanto, outras jovens foram solicitadas. Se acaso eu, proferiu o Sr. Collins em dada altura, tivesse a felicidade de ser capaz de cantar, estou certo de que teria o maior prazer em obsequiá-los com uma área, pois considero a música uma diversão inocente
e perfeitamente compatível com a profissão de um clérigo. Não quero, contudo, com isso, afirmar que nós possamos ser justificados ao devotarmos demasiado do nosso tempo à música, pois certamente que temos outros a tratar. O reitor de uma paróquia não tem mãos a medir. Em primeiro lugar, ele deve proceder a um acordo sobre as dízimas, de modo que ele possa beneficiar sem ofensa para o seu patrono. Tem, além disso, que escrever os seus próprios sermões, e o resto do seu tempo nunca será demais para os deveres da paróquia e para o cuidado de melhoramento da sua habitação, que ninguém poderá levar-lhe a mal torná-la tão confortável quanto possível. E não considero de só menos importância que ele procure cultivar uma atitude atenciosa e conciliadora para com todos, sobretudo para com aqueles a quem ele deve a sua promoção. Não posso dispensá-lo de tal obrigação e repudiaria todo aquele que ouvidasse uma ocasião de testemunhar o seu respeito para com algum membro da família. E com uma vênia dirigida ao Sr. Darcy, ele deu por concluído seu discurso, que fora pronunciado numa tal sonoridade que quase toda a sala o ouviu. Muitos foram os que fitaram, e muitos os que sorriram, mas ninguém parecia mais divertido que o próprio Sr. Bennet, enquanto sua mulher, muito compenetradamente, teria um louvor ao Sr. Collins por ter falado tão acertadamente, e à meia voz observava Lady Lucas que se tratava de um jovem de inteligência notável e excelentes qualidades. A Elizabeth afigurava-se-lhes que, se acaso a sua família tivesse combinado expor-se tanto quanto possível durante aquela noite, ter-lhes-ia sido impossível desempenhar os seus papéis com maior entusiasmo ou sucesso mais redundante, que considerou uma felicidade para Billy e para sua irmã o fato de parte da exibição ter escapado à atenção dele e de os seus sentimentos não serem do gênero de se impressionarem com as tolices que ele pudesse ter presenciado. Contudo, já muito lhe custava que tanto às irmãs dele como ao Sr. Darcy lhes tivesse sido dada a oportunidade de ridicularizar a sua família, não sabendo o que lhe era mais difícil de suportar, se o silêncio desdenhoso do cavalheiro, se os insolentes sorrisos das senhoras. O resto da noite passou-se sem grande divertimento para ela. Estava constantemente sendo importunada pelo Sr. Collins, que, perseverante, se mantinha ao seu lado, e o qual, embora não conseguisse arrastá-la de novo para a dança, a incapacitava de dançar com outros. Em vão ela tentou atrair-lhe a atenção para qualquer outra pessoa na sala, chegando até a oferecer-se para o apresentar a outra rapariga. Porém, ele assegurou-a de que não tinha qualquer interesse em dançar e que o seu principal objetivo era fazer dela o alvo das suas mais delicadas atenções e que por isso mesmo fazia questão de se manter junto dela toda a noite. Contra isso não havia argumentos. Os momentos de maior alívio deveu-os Elizabeth à sua amiga, a menina Lucas, que lhes juntava com frequência e de boa vontade atraía para si a conversa do Sr. Collins. Considerava-se, pelo menos, livre da ofensa de mais reparos da parte do Sr. Darcy, e se bem que muitas vezes ele se encontrasse a curta distância dela e quase sempre sozinho, nunca ele se aproximou o bastante para lhe dirigir a palavra. Viu nessa sua atitude a consequência provável das alusões dela acerca do Sr. Wickham e alegrou-se por isso. O grupo de Longbourn foi o último a fazer as suas despedidas, e graças a uma manobra astuciosa da Sra. Bennet, tiveram de esperar pela carruagem mais de um quarto de hora, depois de todos os outros terem partido, o que lhes deu a oportunidade de verificar até que ponto algumas das pessoas da casa estavam desejosas de os ver pelas costas. A Sra. Hurst e a irmã apenas abriam a boca para se queixar de cansaço e não escondiam evidentes sinais de impaciência para terem finalmente a casa à sua inteira disposição.
repeliam todas as tentativas de conversa da senhora Bennet, e ao fazê-lo, lançaram todo o grupo num abastecimento tal que os longos discursos do Sr. Collins, felicitando o Sr. Billing e as irmãs pela graça do seu acolhimento e pela hospitalidade e delicadeza que assinalavam o seu comportamento de anfitriões, não fazia senão aumentar. Darcy nada dizia. O Sr. Bennet, igualmente silencioso, apreciava a cena. O Sr. Billing e Jane permaneciam juntos, um pouco afastados do resto do grupo, e falando apenas um para o outro. Elizabeth guardava em silêncio, tão renitente quanto a Sra. Hurst e a menina Bingley, e até Lydia se encontrava quebrada demais para pronunciar algo além da exclamação ocasional: "Meu Deus, que cansada que eu estou!", acompanhada de um violento bocejo. Quando finalmente se ergueram para se despedir, a senhora Bennet renovou uma delicadeza por demais insistente as suas esperanças de ver em breve toda a família em Longbourn, e dirigindo-se em particular ao Sr. Bingley, asseverou o do prazer imenso que ele lhes dará ao ascender jantar um dia com eles na intimidade e sem que, para isso, necessitasse de um convite formal. O Sr. Bingley mostrou-se agradavelmente reconhecido e prontamente se comprometeu a visitá-la na primeira oportunidade, logo após o seu regresso de Londres, para onde se via forçado a seguir na manhã seguinte para uma curta estada. A senhora Bennet deu-se por satisfeita e deixou a casa deliciosamente persuadida de que, tomando em linha de conta os preparativos necessários para possíveis arranjos, novas carruagens e enxoval, dentro de 3 ou 4 meses teria sem dúvida a sua filha instalada em Netherfield. Com igual certeza e considerável, embora não igual prazer, pensava no casamento de outra filha com o Sr. Collins. Elizabeth era, a seus olhos, a menos querida entre as suas filhas, e embora considerasse tanto o pretendente como a união suficientemente adequadas a ela, o valor de cada um era facilmente eclipsado pelo Sr. Billing e Netherfield. Capítulo 19. O dia seguinte trouxe um novo acontecimento para Longbourn. O Sr. Collins fez a sua declaração em forma. Tendo resolvido proceder a ela sem perda de tempo, uma vez que a sua licença caducava já no sábado seguinte, e não nutrindo, mesmo naquela altura, qualquer sentimento de desconfiança em vir a tornar-se uma situação embaraçosa para ele, entregou-se a ela de forma muito metódica, não descurando todas aquelas observâncias que ele supunha inerentes ao assunto. Encontrando reunidas, pouco tempo depois, no pequeno almoço, a senhora Bennet, Elizabeth e uma das irmãs mais novas, dirigiu-se à mãe nos seguintes termos: "Poderei eu, minha senhora, no seu próprio interesse e no da sua encantadora filha Elizabeth, solicitar-lhe a honra de uma audiência privada com ela no decorrer da manhã?" Antes que Elizabeth tivesse tempo para algo, exceto corar pela surpresa, a senhora Bennet imediatamente respondeu: "Oh, meu senhor, sim, com certeza. Estou certa de que Lizzie terá todo o prazer. Estou certa de que ela não porá objeções. Vem, Kitty, preciso de ti lá em cima." E arrumando precipitadamente o seu trabalho, preparava-se para os deixar, quando Elizabeth exclamou: "Minha querida senhora, não se vá embora. Peço-lhe que não saia. O Sr. Collins desculpar-me-á. Ele nada terá para me dizer que outros não possam ouvir. Eu própria me vou embora." "Não, não, não. Que disparate, Lizzie. Fica onde estás." E vendo que Elizabeth, extremamente embaraçada e aflita, parecia realmente querer esgueirar-se, acrescentou: "Lizzie, insisto para que fiques e ouça o que o Sr. Collins tem para lhe dizer." Elizabeth não se oporia a tal determinação, e após durante alguns momentos considerar que seria mais sensato acabar com aquilo quanto antes, tornou a sentar-se e procurou disfarçar os sentimentos que a dividiam entre a aflição e o divertimento.
A senhora Bennet e Kitty afastaram-se, e mal elas saíram, o Sr. Collins começou. Acredite-me, minha cara Benida Bennet, que a sua modéstia, longe de lhe causar algum detrimento, apenas se vem juntar às suas outras perfeições. A menina parecia menos graciosa aos meus olhos, não fosse por essa pequenina má vontade da sua parte. Mas permita-me lembrar-lhe que gozo da conceituada autorização da sua mãe para lhe falar nestes termos. Não terá dúvidas quanto ao teor da comunicação que tenho a fazer-lhe, se bem que a sua natural delicadeza a leve a dissuadi-la do contrário. As minhas atenções têm sido sobejamente incisivas para admitirem uma interpretação diferente. Quase imediatamente após ter entrado nesta casa, escolhi a menina para companheira da minha vida futura. Mas antes de me deixar arrastar pelos meus sentimentos neste assunto, será talvez preferível passar-lhe a expor-lhe as razões que me induzem a casar e, sobretudo, que me trouxeram a Redford, no intuito de procurar uma esposa, como de fato fiz. A ideia do Sr. Collins, sendo com toda a sua solene compostura arrastada pelos seus sentimentos, provocou em Elizabeth um ataque de riso tão iminente que a incapacitou de fazer uso da pequena pausa à sua disposição, numa tentativa de o impedir de prosseguir, pelo que ele continuou. As razões que me levam a casar são, primeiro, porque considero que um clérigo em situação abastada, como é o meu caso, deve dar o exemplo da harmonia conjugal na sua paróquia. Segundo, porque estou convencido de que, agindo de tal modo, contribuirei grandemente para a minha própria felicidade. E terceiro, que eu deveria talvez ter mencionado antes, porque vou deste modo ao encontro do desejo e recomendação especial da muito nobre senhora a quem eu tenho a honra de chamar de minha patrona. Por 2 vezes ela condescendeu em me dar, sem que eu lhe tivesse pedido sequer, a sua opinião sobre o assunto. E ainda no sábado à noite, antes de eu deixar Hunsford, entre 2 partidas de cartas e enquanto a senhora Jenkins arrumava o jogo da menina Bourne, ela me disse: Sr. Collins, o senhor deve se casar. Um clérigo gozando de uma situação como a sua deve casar. Escolha com acerto, por mim, que se trate de uma senhora distinta e educada, e por si que ela se mostre uma pessoa ativa e útil, não habituada a grandezas, mas capaz de tirar proveito de um pecúlio reduzido. É este o meu conselho. Busque essa mulher tão depressa quanto possível. Traga-a para Hunsford e eu visitá-la-ei. A propósito, permita-me observar-lhe, minha querida prima, que não considero a atenção e a generosidade de Lady Catherine de Bourgh entre as vantagens de menor envergadura que o meu poder tenho para lhe oferecer. Encontrará nela uma distinção superior, que estou em crer aceitará de boa mente o espírito e a vivacidade de que a prima dá provas, sobretudo quando moderados pelo silêncio e o respeito que a elevada posição social dela inevitavelmente suscitarão. São essas, portanto, de um modo geral, as minhas tensões em favor do matrimônio. Resta-me dizer por que me decidi por Longbourn, em lugar da minha vizinhança, onde lhe asseguro existirem numerosas jovens igualmente encantadoras. Ora, acontece que, na minha qualidade de futuro herdeiro destes bens após a morte de seu pai, que contudo espero que viva ainda por muitos anos e bons, nunca me sentiria em paz com a minha consciência se não tivesse diligenciado por escolher uma esposa entre as suas filhas, de modo a minimizar o prejuízo a sofrer por altura de tal melancólico acontecimento, o que, como já atrás referi, sinceramente espero que só lhe se dê daqui a muitos anos. Foi este o meu principal motivo, querida prima, e estou certo de que não será ele a contribuir de algum modo para a diminuição da sua estima por mim. E de momento não me resta mais do que exprimir-lhe numa linguagem vigorosa a violência do meu afeto. Tanto a meios de fortuna é um assunto a que eu devoto uma total indiferença, e não farei neste sentido qualquer exigência a seu pai.
visto que de antemão sei não poder contar com isso, e que se limita a 1 milhar de libras, aquilo que a prima por direito receberá, apenas após o falecimento de sua mãe. Sobre este assunto, por isso, guardarei o mais escrupuloso silêncio, e pode estar certa de que nunca uma censura menos generosa passará alguma vez pelos meus lábios, uma vez casados. Era absolutamente necessário interrompê-lo nessa altura. Mas que precipitação é essa? Exclamou ela. O senhor esquece-se de que ainda não lhe dei qualquer resposta. Deixe-me que o faça sem mais delongas. Aceite o meu agradecimento pelo elogio que me está fazendo. Tenho consciência da honra que o teu pedido me confere, mas é-me impossível outra atitude senão recusá-lo. Não me venha com isso, replicou Collins com um aceno formal da mão, pois eu sei que é costume entre as jovens repelir as atenções do homem que secretamente elas tencionam aceitar, quando pela primeira vez ele lhe solicita o seu favor, e que por vezes a recusa se repete uma segunda e até terceira vez. Não me sinto, por conseguinte, de nenhum modo desencorajado e espero poder em breve conduzi-la ao altar. Por Deus, Senhor, exclamou Elizabeth, a sua esperança é bem extraordinária após ter ouvido declaração como a minha. Garanto-lhe que não sou nenhuma daquelas jovens, se tais jovens existem, que se mostram tão audaciosas a ponto de arriscar a sua felicidade na perspectiva de serem pedidas uma segunda vez. Estou sendo perfeitamente sincera na minha recusa. O Senhor nunca me poderia fazer feliz. Estou certa de que seria eu a última mulher no mundo capaz de o fazer assim igualmente feliz. Mas ainda, se acaso a sua amiga Lady Catherine me conhecesse, estou em crer que ela me consideraria em todos os aspectos inadequada à situação. Se caso Lady Catherine pensasse de fato assim, disse o Sr. Collins muito sério, mas não me parece que a sua excelência a desaprove sequer. E a prima pode estar certa de que, quando me for dada a honra de voltar a avistar-me com a sua excelência, lhe falarei nos termos mais elevados da sua modéstia, parcimônia e outras qualidades que tais. Realmente, Sr. Collins, todo elogio a meu respeito é absolutamente desnecessário. O Senhor deve-me a oportunidade de me decidir e conceder-me-á a honra de acreditar no que lhe digo. Desejo-lhe uma felicidade imensa e uma vida próspera, e ao recusar a sua mão, não faço mais do que evitar que o contrário lhe suceda. Ao fazer-me a proposta, o Senhor terá de certo satisfeito a delicadeza dos seus sentimentos a respeito da minha família, e poderá assim, uma vez chegada a ocasião, entrar na posse dos bens de Longbourn sem que qualquer escrúpulo o aflija. Trata-se, por conseguinte, de um assunto decididamente arrumado, e levantando-se à medida que assim falava, ela teria certamente deixado a sala, não fosse o Sr. Collins dirigir-se-lhe a seguintes termos. Quando de novo me for concedida a honra de retornar ao mesmo assunto, espero receber uma resposta bem mais favorável que aquela que por ora me foi dada. Ainda que esteja longe de a acusar de crueldade no momento presente, pois sei que não passa de um costume aceite entre o belo sexo repelir o homem na primeira solicitação. E talvez a prima se tenha exprimido de tal modo no fito de encorajar o meu pedido, o que está perfeitamente de acordo com a mais pura delicadeza própria do caráter feminino. Na realidade, Sr. Collins, exclamou Elizabeth com um certo ardor, o senhor confunde-me de uma maneira extraordinária. Se o que acabei de lhe dizer surge aos seus olhos como uma forma de encorajamento, não sei como exprimir-lhe a minha recusa de modo que o senhor se convença de tal. Permita-me dizer-lhe então, minha querida prima, que considero a sua recusa ao meu pedido destituída de qualquer fundamento e que, por conseguinte, não passa de uma mera formalidade. As razões que me levam a pensar assim são, em resumo, as seguintes. Não me parece que a minha mão seja indigna do seu acolhimento ou que as condições que lhe posso oferecer não sejam mais do que altamente desejáveis. A minha situação na vida, as minhas relações com a família de Bourgh
e meu parentesco com a sua própria família são circunstâncias altamente a meu favor. Deve, além do mais, considerar que, apesar dos seus inúmeros atrativos, nada indica que venha receber jamais outro pedido em casamento. O seu dote é, infelizmente, tão insignificante que, sem dúvida, anulará os efeitos de todo o seu encanto e das demais qualidades. Como de tudo isso, sou levado a concluir que não está sendo sincera na recusa que me faz. Decidir-me-ei a atribuí-la ao seu desejo de me ver aumentar o meu amor nela incerteza, de acordo com as práticas usuais das jovens elegantes. Garanto-lhe, Sr. Collins, que não tenho qualquer pretensão quanto a esse gênero de elegância que consiste em atormentar um cavalheiro respeitável. Preferiria que me elogiasse antes pela minha sinceridade. Mais uma vez lhe agradeço a honra que me foi concedida ao apresentar-me a sua proposta, mas aceitá-la é-me absolutamente impossível. Os meus sentimentos repelem-na sem hesitação de espécie alguma. Não fui já suficientemente clara? Deixe de me considerar uma jovem elegante, tentando aguilhoá-lo para ver em mim uma criatura racional que fala do coração. A prima é de um encanto sempre igual, exclamou ele com um ar de desejada galanteria. Estou persuadido de que, quando aprovada pela autoridade expressa nos seus excelentes pais, a minha proposta não deixará de ser aceite. Perante tal obstinação de se iludir a si própria, Elizabeth não via acrescentar, e em silêncio tratou de se afastar sem demora. Decidida, caso ele persistisse em considerar as suas repetidas recusas como um encorajamento lisonjeador, a solicitar a ajuda de seu pai, cuja negativa seria pronunciada de maneira a não permitir dúvidas, e cujo comportamento, pelo menos, nunca poderia ser tomado como afeição ou coquetismo de uma mulher elegante. O Sr. Collins não permaneceu só por muito tempo na silenciosa contemplação do seu feliz amor, pois a Sra. Bennet, que se passeava no vestíbulo à espreita do fim da entrevista, mal viu Elizabeth abrir a porta e, num passo apressado, cruzar-se com ela na direção das escadas, entrou na saleta e calorosamente felicitou-o, e felicitou-se a si pelas radiosas perspectivas de uma próxima união. O Sr. Collins recebeu e retribuiu estas felicitações com igual prazer e passou a relatar os pormenores da entrevista, cujo resultado ele confiava poder classificar de satisfatório, uma vez que a recusa que a sua prima tão peremptoriamente lhe dera não provinha senão de uma tímida modéstia e da delicadeza genuína do seu caráter. Esta informação, contudo, causou um certo alarme na Sra. Bennet. Gostaria de ser capaz de se mostrar igualmente satisfeita por sua filha ter pretendido encorajá-lo ao repelir o seu pedido, mas custava-lhe acreditar em tal, e não se absteve de lhe dizer. Mas pode estar certo, Sr. Collins, acrescentou ela, que Lizzie acabará por se convencer. Vou deste mesmo passo conversar com ela sobre o assunto. Ela é uma rapariga muito teimosa e insensata e não sabe ver onde está o seu interesse, mas eu mostrá-lo-ei. Perdoe-me interrompê-la, minha senhora, exclamou o Sr. Collins. Mas se ela é na realidade tão teimosa e insensata como me diz, já não estou tão certo de que ela se possa tornar na esposa ideal para um homem na minha situação, que naturalmente procura a harmonia no casamento. Se por conseguinte ela persiste em recusar o meu pedido, talvez fosse preferível não forçá-la a aceitar-me, uma vez que, sujeita a tais defeitos de temperamento, ela pouco contribuiria para a minha felicidade. Sr. Collins, o senhor não me percebeu, disse Sra. Bennet alarmada. Lizzie mostra-se teimosa apenas em casos como estes. Em tudo o resto, ela é de uma doçura como nunca vi igual. Vou imediatamente falar com o Sr. Bennet e em breve poderemos dar o assunto por arrumado entre nós. Não lhe dando tempo sequer para responder, saiu precipitadamente ao encontro de seu marido e, entrando de rompante na biblioteca, proferiu uma voz agitada. Oh, Sr. Bennet, necessito com urgência da sua ajuda. Estamos todos em alvoroço. É preciso que venha e obrigue Lizzie a casar com o Sr. Collins.
pois ela jura a pés juntos que não o fará. E se o Senhor não se apressar, ela poderá mudar de ideias e, por sua vez, também não a querer. O Sr. Bennet ergueu os olhos do livro quando a viu entrar e fixou-os no seu rosto, numa calma indiferença que em nada se alterou com a comunicação dela. Desculpe-me, mas não entendo nada do que me diz, disse ele após ela ter terminado a sua arenga. De que está falando? O Sr. Collins e de Lizzie. Lizzie declara que não quer o Sr. Collins, e o Sr. Collins começa a dizer que não pretende Lizzie. O que espera que eu faça em tal situação? Parece tratar-se de um assunto sem remédio. Converse o senhor com Lizzie. Diga-lhe que insiste para que ela se case com ele. Chama-a então. Ela ouvirá o que tenho para lhe dizer. A senhora Bennet tocou a campainha e a menina Elizabeth foi convocada à biblioteca. Venha cá, minha filha, exclamou seu pai quando a viu aparecer. Mandei te chamar por causa de um assunto importante. Pelo que entendi, o Sr. Collins pediu-te em casamento, é verdade? Elizabeth respondeu afirmativamente. Muito bem. E esta oferta tu recusar-te? Recusei-a, meu pai. Muito bem. Estamos a chegar agora ao fundo da questão. A tua mãe insiste para que tu o aceites. Não é isso, senhora Bennet? Sim, ou nunca mais eu quererei ver. Oferece-te uma situação difícil alternativa. Elizabeth, a partir de hoje, não passarás de uma estranha aos olhos de um dos seus pais. Se não casas com o Sr. Collins, tua mãe nunca mais te quererá ver. Se casas, serei eu que te repudiarei. Elizabeth não pôde reprimir um sorriso perante tal conclusão, para tal começo. Mas a senhora Bennet, que estava persuadida de que o marido encarava o assunto como ela o desejava, sofreu um desapontamento profundo. Francamente, Sr. Bennet, onde pretende chegar com tal conversa? O senhor prometeu-me insistir com ela para que casasse com ele. Minha querida, replicou o marido, tenho 2 pequenos favores a pedir-lhe. Primeiro, que no momento presente me autorize o pleno gozo do meu entendimento. E segundo, do meu espaço vital. Ficar-lhe-ei eternamente grato se deixasse o mais breve possível a biblioteca à minha inteira disposição. Mas não foi dessa feita, contudo, e apesar do desapontamento causado pelo marido, que a senhora Bennet desistiu do seu intento. Continuou insistente na sua tarefa de persuadir Elizabeth, que, usando da lisonja, quer por meio de ameaças, tentou por todos os meios atrair Jane à sua causa, mas esta, com toda a afabilidade ao seu alcance, declinou interferir. E Elizabeth, ora extremamente séria, ora alegre e jacosa, não evitava os ataques da mãe. Embora sua disposição variasse, na vontade mantinha-se inabalável. O Sr. Collins, entretanto, entregara-se a uma solitária meditação sobre o que se passara. Tinha uma elevada opinião de si próprio para compreender a razão pela qual a sua prima o recusara. E, embora se sentisse atingido no seu orgulho, nada mais o afetava. A sua estima por ela era puramente imaginária, e a possibilidade de ela merecer a censura de sua mãe impediu-o de sentir qualquer pena. Vivia a família toda essa agitação quando apareceu Charlotte Lucas, que viera no propósito de passar o dia com as suas amigas. No vestíbulo foi recebida por Lídia, que, precipitando-se para ela, lhe segredou ao ouvido: Ainda bem que vieste, porque se tu vais divertir um bocado. Que calcules tu que se passou aqui esta manhã? O Sr. Collins pediu Lizzie em casamento, mas Lizzie não está pelos ajustes. Charlotte não teve sequer tempo para lhe responder, pois Kitty, que entretanto também acorrera ao seu encontro, repetia-lhe em atropelo a mesma novidade, e ainda mal tinha passado a porta da saleta, onde a senhora Bennet se encontrava sozinha, quando esta se referiu igualmente ao assunto, apelando para a compaixão da menina Lucas, implorando-lhe
encarecidamente que persuadisse a sua amiga Lizzie a aceder aos desejos de toda a sua família. Faça-me esse favor, querida menina Lucas, acrescentou um tom melancólico, pois não tenho ninguém ao meu lado, ninguém que me apoie, sou cruelmente tratada, ninguém quer saber os meus próprios nervos. Charlotte não teve, felizmente, que responder, pois Jane e Elizabeth acabavam de entrar. Pois aí vem ela, continuou a Sra. Bennet, maravilhosamente despreocupada e ralando-se tanto por nossa causa como se não existíssemos, posto que tudo corra à sua maneira. Mas ouça bem o que lhe digo, menina Elise. Se está decidida a continuar recusando deste modo todos os pedidos de casamento, acabará por nunca arranjar um marido. E não faço ideia de quem a vai sustentar, pois a morte de seu pai, depois da morte do seu pai. Não contes comigo, desde já te previno. A partir de hoje, deixaste de existir para mim. Na biblioteca, avisei-te do que aconteceria, e verás como cumpro com a minha palavra. Não me agrada falar para as filhas mal agradecidas. Não é que eu tenha um grande prazer em falar, para não importa quem. Pessoas que, como eu, sofrem de doenças nervosas, não podem sentir grande inclinação para falar. Ninguém imagina o que eu sofro, mas é sempre assim. Dos que não se queixam, ninguém tem dó. As filhas escutaram em silêncio seu desabafo, cientes de que qualquer tentativa em persuadi-la do contrário ou acalmá-la apenas agravaria sua irritação. E ela continuou sempre na mesma toada, e sem que nenhuma delas se atrevesse a interrompê-la, até que apareceu o Sr. Collins, com um ar mais digno do que o costume, e ao avistá-lo ela disse para as raparigas: Agora peço-lhes nem mais uma palavra sobre o assunto, e deixem-me a sós com o Sr. Collins, pois precisamos de conversar. Elizabeth abandonou calmamente a sala, seguida por Jane e Kitty, mas Lydia deixou-se ficar, decidida a ouvir tudo o que pudesse. E Charlotte, retida a princípio pela amabilidade do Sr. Collins, cujas inquirições acerca dela e de toda a sua família eram bastante minuciosas, e em seguida, graças a uma certa curiosidade, contentou-se em ir para junto de uma janela e fingir não ouvir. Numa dos pesarosa, a Sra. Bennet deu início à projetada conversa, exclamando: Oh, Sr. Collins! Minha querida senhora, respondeu-lhe ele, incito-a a guardarmos para sempre o silêncio sobre tal assunto. Estou longe, continuou ele numa voz que acentuava o seu desagrado, de me ofender com o comportamento de sua filha. É um dever comum a todos nós resignarmos perante males inevitáveis. E é o dever especial de um jovem como eu, que teve a felicidade de prematuramente se ver numa posição de destaque e creio ter alcançado esta resignação, a ela não é estranho, talvez, o sentimento de uma certa dúvida quanto à minha felicidade absoluta. Tivesse a minha encantadora prima acedido ao meu pedido, pois com frequência tenho observado que a resignação nunca atinge o seu grau de perfeição, senão quando o benefício que nos é negado começa a perder algo do seu valor com a nossa estima. Espero, minha querida senhora, que não veja a minha atitude qualquer desconsideração para com sua família, tanto ao retratar-me nas minhas pretensões à mão de sua filha, como pelo fato de não lhes ter concedido à senhora e ao Sr. Bennet a oportunidade de interpor a vossa autoridade em defesa do meu interesse. Terei talvez incorrido no vosso desagrado por ter aceite a minha demissão diretamente da boca da vossa filha, e não da vossa. Mas todos estamos sujeitos a cair em erro. Fui um bem-intencionado desde o início até o fim. Era meu objetivo assegurar-me uma companheira fiel e adorável, considerando simultaneamente a vantagem que daí adviria para toda a vossa família. Mas se acaso os meus modos suscitaram vossa desaprovação, desde já lhes peço que concedam o perdão.
Capítulo 20. A discussão a propósito do pedido do Sr. Collins tinha praticamente acabado, e Elizabeth estava sujeita apenas à sensação inconfortável que necessariamente acompanha tal situação e ao azedume das alusões que sua mãe ocasionalmente lhe dirigia. Quanto ao cavalheiro, os seus sentimentos revelaram-lhe, sobretudo, não uma atitude de embaraço ou abatimento, nem ao tentar evitá-la, mas por uma agravada afeição dos modos, acompanhada de um silêncio rancoroso. Raramente lhe dirigia palavra, e as atenções assíduas de que ele tanto se ufanava foram transferidas durante o resto do dia para a pessoa da menina Lucas, cuja delicadeza em escutá-lo se tornou uma ajuda preciosa para todos eles e para a sua amiga em especial. Na manhã seguinte, não registrou qualquer diminuição no mau humor da senhora Bennet ou melhoraria no seu estado de saúde. O Sr. Collins mantinha-se igualmente na mesma disposição de orgulho ferido. Elizabeth alimentara a esperança de que o seu ressentimento abreviasse a visita, mas o seu plano parecia não sofrer qualquer alteração. A partida estava fixada para sábado, e até sábado ele fazia atenções de ficar. Após o pequeno almoço, as raparigas foram em passeio a Meryton para saberem do Sr. Wickham e lamentarem a ausência dele no baile de Leatherfield. À entrada da vila, ele acorreu ao seu encontro e acompanhou-as à casa da tia, onde muito se disse sobre a sua pena e aborrecimento e o interesse de todas elas. A Elizabeth, contudo, ele confessou ter se imposto a si próprio a necessidade de se ausentar. Considerei, disse ele, à medida que o tempo se aproximava, que seria preferível não me encontrar com o Sr. Darcy, que achar-me com ele na mesma sala, na mesma festa, durante tantas horas seguidas, seria superior às minhas forças, podendo dar aso a cenas desagradáveis, não só para mim, como também para outros. Ela aprovou entusiasmada sua atitude, e tivesse ocasião para sua disposição pormenorizada, assim como para todos os elogios que amavelmente trocavam entre si, visto o Sr. Wickham e outro oficial as terem acompanhado no seu regresso a Longbourn e durante o passeio ele ter caminhado quase sempre ao seu lado. Nessa sua adesão ao passeio, ele via uma vantagem dupla. Além de se tratar de um gesto particularmente lisonjeador para com ela, seria a altura propícia para o apresentar a seus pais. Pouco depois de terem chegado, entregaram uma carta à menina Bennet. Provinha de Netherfield e imediatamente foi aberta. O envelope encerrava uma elegante folha de papel calandrado, impecavelmente preenchida com uma letra de senhora, bonita e harmoniosa, e Elizabeth viu a fisionomia da irmã alterar-se à medida que a lia, e viu-a demorar-se atentamente em algumas passagens. Jane em breve se recompôs e, guardando a carta, tentou, com uma boa disposição habitual, participar na conversa dos outros, mas Elizabeth não pôde evitar de sentir uma certa ansiedade, que a distraiu até da pessoa do Sr. Wickham, e tão logo ele e seu companheiro se despediram, um olhar de Jane convidou a segui-la. Uma vez a sós, Jane pegou na carta e disse: "É de Caroline Bingley. O seu conteúdo surpreendeu-me bastante. Por estas horas já todos terão deixado Netherfield e encontram-se a caminho da capital, e sem intenção de regressar. Verás o que ela diz aqui." Então, em voz alta, procedeu leitura na primeira frase que a informava de elas terem, em um momento para o outro, resolvido acompanhar de vez o irmão até a capital e da sua intenção de jantarem ainda naquele dia na rua Grosvenor, onde o Sr. Hurst possuía uma casa. A seguinte vinha expressa nessas palavras: "Nada tenho que me prenda a Hertford, exceto a sua amizade, minha querida amiga. Mas haja a esperança de um dia no futuro
voltarmos a gozar a repetição dos deliciosos momentos passados juntas, e que, entretanto, a dor da separação seja mitigada por uma correspondência assídua e franca. Conto consigo para tal. Elizabeth escutou essas estudadas expressões com toda a insensibilidade da desconfiança, e embora aquela súbita partida não deixasse de a surpreender, não via nela caso para alarmar, para lamentar. Não era de supor que a sua ausência de Netherfield acarretasse a do Sr. Billing também, e quanto à perda da amizade entre elas, era na opinião de que Jane a devia esquecer do gozo da do irmão. Foi pena, disse ela após uma pequena pausa, não teres tido a oportunidade de me avistares com as tuas amigas antes de elas partirem. Mas não nos é lícito esperar que o tal dia de felicidade futura que a menina Bingley antevê ocorra mais cedo do que ela pensa, e que os deliciosos momentos vividos por vós, como amigas, sejam revividos com satisfação maior ainda na qualidade de irmãs? O Sr. Bingley não se deixará prender por elas em Londres. Caroline afirma declaradamente que nenhum deles virá para Redford neste inverno. Vou ler-te esta passagem. Quando meu irmão ontem nos deixou, estava firmemente persuadido de que os assuntos que o levavam a Londres estariam concluídos de 3 ou 4 dias. Mas como estamos certas de que tal não pode acontecer e ao mesmo tempo convencidas de que, uma vez na capital, Charles não terá pressa de sair de lá, decidimos acompanhá-lo para lhe evitar as incomodidades de um hotel. Já ali se encontram várias pessoas das minhas relações a passar o inverno. Seria para mim uma grande alegria vir a saber que a minha querida amiga fazia também parte do grupo, mas não chego a acreditar. Desejo-lhe sinceramente um Natal em Redford, prolífero em alegrias próprias, de quadra tão feliz que não lhe faltem admiradores, para que não sinta a ausência dos 3 de que a privamos. É bem evidente, acrescentou Jane, que ela não regressa este inverno. Torna-se apenas evidente que a menina Bingley não pretende que ele venha. O que te leva a pensar assim? É ele que tem de decidir. Ele é senhor de si próprio. Mas não é tudo. Vou ler-te a passagem que particularmente me feriu. Não pretendo esconder-te nada. O Sr. Darcy está impaciente para ver a irmã, e para lhe dizer a verdade, também nós ansiamos por a encontrar de novo. Estou realmente convencida de que Georgiana Darcy não tem par, tanto na beleza e elegância como nos dotes, e a afeição que ela nos inspira, a Louisa e a mim, eleva-se a algo de bem mais atraente, pela esperança que ousamos acalentar de um dia ela se tornar nossa irmã. Mas me recordo de alguma vez lhe ter mencionado os meus sentimentos sobre o assunto, mas não partirei sem lhes ter confiado, e espero que a minha boa amiga não os considere de algum modo injustificados. Já há algum tempo que o meu irmão devota a esta menina grande admiração, e terá agora a oportunidade de a ver com frequência e maior intimamente. A família dela leva tanto em gosto a união como nós próprios, e creio não me iludir na minha parcialidade ao considerar Charles capaz de conquistar qualquer coração feminino. Com todas estas circunstâncias em favor de um afeto recíproco, e sem que nada haja a impedi-lo, estarei eu enganada, minha querida Jane, ao acreditar na possibilidade de um acontecimento que fará a felicidade de tantos? Que pensas desta frase, minha querida Lizzie? Disse Jane ao terminar sua leitura. Não é suficientemente clara? Não exprime ela sobejamente que Caroline não espera nem deseja ver em mim a sua futura irmã, que ela está perfeitamente convencida da indiferença do irmão e que ela, suspeitando da natureza dos meus sentimentos por ele, pretende com isso muito caridosamente prevenir-me? Poder-se-á pensar de outro modo? Sim, claro, pois eu penso de modo totalmente diferente. Queres ouvir? Com certeza.
pois vais ficar a sabê-lo em poucas palavras. A menina Bingley vê que o irmão gosta de ti, mas pretende que ele case com a menina Darcy. Ele segue, ela segue-o até a capital na esperança de aí o convencer, ao o conservar, e tenta persuadir-te de que ele não se interessa por ti. Jane abanou a cabeça. Oh, Jane, acredita no que te digo. Nenhuma pessoa que que os tenha visto juntos poderá duvidar da sua atração por ti. A menina Bingley, pelo menos, não o duvida. Ela não é tão tola como isso. Tivesse ela encontrado uma pequena parcela que fosse de amor idêntico no Sr. Darcy, e estas horas teriam já encomendado o enxoval. Mas o que se passa é o seguinte: nós não somos suficientemente ricas ou suficientemente importantes para a categoria deles. E se ela não está ansiosa por casar o irmão com a menina Darcy, é porque imagina que, uma vez unidas as duas famílias, ela terá menos dificuldade de realizar um segundo casamento, o que é, sem dúvida, bastante engenhoso. Estou em crer que resultaria não fosse a existência da menina de Burgh. Mas, minha querida Jane, não te convenças lá, porque a menina Billy diz que o irmão admira a menina Darcy, de que ele te aprecia menos que quando na terça-feira se despediu de ti, ou que ela possa alguma vez persuadi-lo de que, apesar de estar apaixonado por ti, está também muito apaixonado pela amiga dela. Se ambas pensássemos o mesmo da menina Billy, replicou Jane, a tua representação dos fatos tranquilizar-me-ia bastante. Mas eu sei quanto injusto é o fundamento. Caroline é incapaz de enganar alguém, e só me resta esperar que seja ela quem está enganada. Está certo. Não poderias ter encontrado ideia mais feliz, uma vez que te recusas a refugiar-te da minha. Esforça-te por acreditar que o engano é apenas dela, e agora que cumpriste a tua obrigação para com a tua amiga, não te apoquentes mais. Mas, minha querida irmã, como poderei eu ser feliz, mesmo supondo o melhor, ao aceitar um homem cujas irmãs e amigas desejam casado com outrem? Tens de decidir por ti, disse Elizabeth, e se após aturada a deliberação considerares que a tua tristeza em descontentares as irmãs é superior à felicidade de te tornares sua esposa, nessa altura aconselho-te a recusá-lo. Como podes dizer tal coisa? Disse Jane, esboçando um sorriso. Deverias saber que, embora eu sentisse um grande desgosto pela desaprovação das irmãs, nunca poderia hesitar. Sou da mesma opinião, e sendo assim, não vejo caso para grandes aflições. Mas se ele não volta neste inverno, não terei a oportunidade de fazer a minha escolha, e sabe Deus o que pode acontecer nesses 6 meses. Elizabeth recusou terminantemente aceitar a ideia de ele nunca mais voltar. Afigurava-lhe não passar de uma mera sugestão inspirada pelo interesse da menina Bingley, e não queria nem por um segundo admitir que essa sugestão, por mais declarada e engenhosa que ela fosse, pudesse influenciar jovem tão independente como ele. Ela revelou à irmã, tão convincentemente quanto possível, a sua maneira de encarar o assunto, e em breve teve o prazer de constatar o seu feliz efeito. Jane não era dada à melancolia, e gradualmente foi serenando, embora por vezes a incerteza de ser amada se sobrepusesse à esperança de que Billy alguma vez regressasse a Netherfield e correspondesse a todos os desejos do seu coração. Decidiram entre si informar a Sra. Bennet apenas da súbita partida, evitando causar-lhe alarme perante o comportamento do cavalheiro. Mas bastou esta informação para a preocupar, e então deplorou a infelicidade de os ver partir exatamente quando se tornaram mais íntimos. Após se ter demoradamente lamentado, procurou a consolação na ideia de que o Sr. Bingley em breve regressaria, e em breve se encontraria jantando em Longbourn, e a guisa de conclusão, reconfortada,
declarou que, embora ela o tivesse convidado para um jantar em família, preparar-lhe-ia um laudo banquete.